Evangelho, quinta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Pedi-vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão, ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 7º capítulo do Evangelho de São Mateus, com as palavras de Nosso Senhor falando a respeito da eficácia da oração. Pedi e vos será dado, buscai e achareis. Batei e vos será aberto, pois todo que pede, recebe. O que busca, acha, e o que bate, lhe será aberto. Meus irmãos e minhas irmãs, essas palavras de Nosso Senhor são palavras de grande esperança para cada um de nós, porque elas retratam aquilo que o próprio Deus decidiu fazer por nós. Ele quer que nós peçamos, pois está disposto a nos oferecer. Ele espera que nós possamos pedir que nos abra a porta, pois Ele tem o desejo de abrir a porta por nós. Ele tem o desejo de nos oferecer tudo aquilo que for necessário ao nosso bem. Deus tomou já a sua decisão e a sua escolha é cuidar de nós, não deixar que nada nos falte. Deus escolheu responder à nossa oração. Por isso podemos contar com a eficácia dessa oração e como São João Maria Vianney vai escrever a respeito desse tema, em um de seus escritos, o sermão do 5º domingo, depois da Páscoa, ele vai fazer uma referência muito interessante a esse tema. Ele vai dizer, para que nós não tenhamos dúvidas da familiaridade que precisamos ter com a oração, Jesus nos disse tudo isso, a fim de mostrar para nós que Deus quer a nossa felicidade. Deus quer a nossa felicidade. O Evangelho de hoje deixa claro isso. Deus quer a nossa felicidade. Diante dessa certeza declarada pelo Evangelho, vai dizer São João Maria Vianney, é importante que nós busquemos a oração. Eis aqui um motivo grande para orarmos e para gerarmos no nosso íntimo o desejo constante de estar na companhia e no diálogo com o Senhor. Ele diz ainda, meus irmãos, digo primeiramente que tudo está prometido à oração. Ou seja, Deus que quer o nosso bem, realiza o nosso bem como uma promessa à nossa oração. E de onde vem essa ideia? Exatamente da forma como começa o Evangelho hoje. Pedi e vos será dado. A oração, além de ser louvor, além de ser ação de graças, a oração também é súplica. A oração é a apresentação dos nossos pedidos ao Senhor. Ouvimos esses dias a oração do Pai Nosso, e é bem verdade, como o Senhor mesmo nos ensinou,
que nós começamos dizendo: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Ao dizermos Pai nosso que estás nos céus, nós estamos reconhecendo que Deus, sendo nosso Pai, quer o nosso bem. Quando dizemos santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, nós estamos nos entregando a Ele. E nós estamos pedindo, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Querer cumprir a vontade de Deus não será possível cumpri-la, né? Querer e cumpri-la, sem que o próprio Senhor nos ajude e venha em nosso socorro. E aí nós falamos, bom, pedimos ao Senhor o pão nosso de cada dia e o Senhor se propõe a nos dar o pão nosso de cada dia. Pensa que o Senhor não lhe daria a força do Espírito Santo e não colocaria em seu favor a intercessão dos santos e santas a fim de que você pudesse também cumprir a sua vontade, assim na terra como no céu? A fim de que, como no céu a vontade do Senhor é cumprida e amada sobre todas as coisas, também o seu coração não começasse desde já a amá-la e a se entregar completamente a ela, mas certo que sim. Por isso pedi e vos será dado. Batei na porta do Senhor, buscai e achareis. Buscai as coisas do Senhor e nós as acharemos e com elas conseguiremos viver a nossa vida. É muito comum que nós peçamos que o Senhor nos conceda inúmeras coisas, mas a primeira coisa que temos que pedir ao Senhor, antes de começar a oração, é que Ele nos conceda a graça de rezarmos. Como assim, Padre Fábio? Toda a oração que nasce dos lábios de um cristão é obra do Espírito Santo. Por isso, dai-nos, Senhor, a graça de rezarmos nessa hora. Estamos nos recolhendo, ou vou me recolher agora, para dar início a esse momento de oração, e eu te peço, derrama sobre nós o teu Espírito, a fim de que ele possa inspirar não apenas bons propósitos em meu coração, mas possa inspirar todas as disposições necessárias para bem rezar e cumprir os bons propósitos que já tem semeado em meu coração e em meu entendimento. Como é importante pedirmos, e isso nos será dado. Quando ouvimos o Evangelho de hoje, pensamos em coisas muito práticas e imediatas, né? Mais ligadas, sempre em paralelo com a oração do Pai Nosso, com o pão nosso de cada dia. E talvez mais ligados com o não nos deixeis cair em tentação, o que de fato precisamos pedir, precisamos suplicar que o Senhor nos assista em nossas necessidades e precisamos suplicar que Ele nos defenda, porque nós somos os primeiros a nos metermos em enrascadas, sem que ninguém faça nada, né? Somos muito frágeis na hora de manter os nossos propósitos e precisamos demais da defesa do Senhor. Agora, nem sempre pensamos nessa primeira parte que comentamos, que ao iniciarmos, por exemplo, o Pai Nosso com toda a parte de louvor e com a proclamação de Deus como nosso Pai, nós ali também estamos cumprindo o mandato do Evangelho de hoje. Estamos pedindo, estamos buscando e estamos batendo, ou seja, estamos nos apresentando como filhos de Deus. E o que o nosso Pai prometeu? O que o nosso Pai declarou? Que nos ama. Então, em outras palavras, nós estamos reivindicando o seu amor quando nos apresentamos como filhos. Ao mesmo tempo que nos comprometemos em amá-lo, reivindicamos também o seu amor. Estamos batendo a porta de Deus como filhos para pedir que Ele, como Pai, nos ame. Olha que delicadeza, não é verdade?
Então, toda a oração do Pai Nosso, não apenas em algumas de suas proposições, mas em todas as suas proposições, levam ao cumprimento da eficácia da oração, daquilo que o Senhor está nos falando hoje no Evangelho. O que significa dizer que sempre Jesus, quando orava, cumpria todas essas súplicas, toda essa apelação. E Deus correspondia a ele, e com a mesma alegria e amor com que corresponde a Cristo, corresponde a cada um de nós. Na sequência do Evangelho, Jesus dá outros 2 exemplos, ligados à realidade cotidiana dos homens para exaltar o exercício da bondade. E depois, em seguida, ele entrega a regra de ouro, que a antiguidade muito bem conhecia, mas que na maioria das vezes a lia em chave negativa, ou seja, o mal que eu não quero para mim, eu não faço ao meu próximo. E dessa forma me preservo de recebê-lo de volta. Jesus apresenta essa mesma proposição em chave positiva. O bem que eu espero da parte de Deus, que disse que me ama, é o bem que eu ofereço ao meu irmão. Ou seja, como Deus é bom e amoroso comigo, e eu espero dele isso, porque ele prometeu e disse para que eu pedisse e que isso seria dado, assim também eu ofereço e cuido do meu irmão. Em relação ao meu irmão, eu me faço por ele bom e amoroso, como Deus se propõe a ser e é bom e amoroso por mim. Assim também eu me proponho a ser e vou praticar a bondade e o amor em favor do meu irmão. Esse é o compromisso da regra de ouro que resume a lei e os profetas. E aqui eu queria passar a leitura de uma homilia de São Astério de Amazeia. Ele é um bispo do V século. O nome é difícil, né? Nós vamos ler um trecho da 13ª homilia composta por ele, chamado Imitemos o exemplo de Cristo como pastor. E onde está esse texto, Padre Fábio? Está na liturgia das horas, no ofício das leituras. Porque cumprindo a regra de ouro, nós vamos imitar Jesus. Então estamos num texto, estamos no V século, vamos ouvir um texto de um autor antigo, e que fala para a gente com uma clareza e uma delicadeza, podemos dizer assim, a respeito de como imitar Jesus, como sermos cristãos. E os últimos parágrafos, então, são belíssimos, são belíssimos. Com a leitura dessa homilia, nós completamos a nossa meditação de hoje, ouvindo as palavras desse santo bispo. Se quereis parecer-vos com Deus, porque fostes criados à sua imagem, eu vos digo, imitai o seu exemplo. Se sois cristãos, nome que já é uma proclamação de caridade, imitai o amor de Cristo Jesus. Considerai as riquezas de sua bondade por vós. Estando para vir como homem ao meio dos homens, enviou à sua frente João como pregoeiro e exemplo de penitência. E antes de João, tinha enviado todos os profetas para ensinarem aos homens o arrependimento, a volta ao bom caminho e a conversão a uma vida melhor. Vindo pouco depois, ele mesmo em pessoa, proclamou com a sua própria voz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e afadigados, e eu vos darei descanso. Como acolheu ele os que ouviram a sua voz? Concedeu-lhes sem dificuldade o perdão dos pecados e a imediata libertação de seus sofrimentos. O Verbo os santificou,
O Espírito os confirmou. O homem velho então foi sepultado nas águas do batismo e o novo, regenerado, resplandeceu pela graça de Deus. Que conseguimos ainda? Veja, de inimigos de Deus, nos tornamos então seus amigos. De estranhos que éramos, nos tornamos filhos. E de pagãos, nos tornamos santos e piedosos. Imitemos o exemplo de Cristo como pastor. Contemplemos os evangelhos e, vendo neles, como num espelho, o exemplo de sua solicitude e bondade para com os homens, aprendamos a praticá-la nós também. Vejo ali em parábolas e figuras um pastor de 100 ovelhas que, ao verificar que uma delas se afastara do rebanho e andava sem rumo, não permaneceu com as outras que pastavam tranquilamente, e ele saiu à procura dela, atravessando vales e florestas, transpondo altas e escarpadas montanhas, percorrendo desertos num esforço, diríamos, incansável, até finalmente encontrá-la. Tendo-a encontrado, o que ele fez? Não a castigou, nem a obrigou com violência a voltar para o rebanho, mas, pelo contrário, ele mesmo, tomando-a nos ombros e tratando-a com doçura, levou-a para o aprisco, alegrando-se mais por esta única ovelha recuperada do que por todas as outras. Consideremos, caríssimos irmãos, a realidade oculta na obscuridade dessa parábola. Nem esta ovelha, nem esse pastor são propriamente uma ovelha e um pastor, bem o sabemos. São imagem de uma realidade mais profunda. Há nesses exemplos um ensinamento sagrado que é importante que agora recolhamos. Nunca devemos considerar os homens como perdidos e sem esperança de salvação, nem deixar de ajudar com todo o empenho os que se encontram em perigo, nem demorar em prestar-lhes o nosso auxílio. Pelo contrário, conduzamos ao bom caminho os que se afastaram da verdadeira vida e alegremo-nos com a sua volta à comunhão daqueles que vivem reta e piedosamente. E com essas palavras, esse santo bispo nos dá um exemplo, usando a parábola do bom pastor, de como cumprirmos aquilo que a regra de ouro nos fala. Assim como Jesus foi bom e nos amou, também nós devemos ser bom e amar nossos irmãos e irmãs. E aqui peguemos o ponto que ele fala. Um primeiro ato de bondade, de amor, é exatamente não considerar nenhum homem como perdido e sem esperança de salvação, nem deixar de ajudar com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração, aqueles que se encontram em perigo, sobretudo em perigo de perder-se eternamente por causa dos próprios pecados. Que o nosso coração zele de amor por cada um de nossos irmãos e irmãs, da mesma forma como conhecemos o amor zeloso de Deus por nós, também nós venhamos a zelar amorosamente por cada um de nossos irmãos e irmãs. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, pela intercessão de São José e São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.